Quero resumir o que eu expliquei para vocês sobre a taxa de perda. Quando a gente fala de taxa de perda, a gente está falando de um afunilamento, o tal do funil da fertilização. Eu costumo dizer que ele é ingrato, ele é danado, mas a gente precisa compreender ele. E é por causa dele que lá no início eu disse para vocês, eu fiz a diferença entre uma ovulação normal, em que a gente tem apenas um óvulo maduro, e uma fertilização in vitro, onde o nosso objetivo é realmente estimular a ovulação para ter mais óvulos possível. O funil da fertilização, todo mundo vai passar por ele. Não é uma característica, não é um privilégio ou um desprivilégio, digamos assim, de algumas pacientes. O funil da fertilização é uma realidade para todas as pacientes que vão fazer fertilização in vitro. E é importante que você entenda ele, até para você se prevenir da frustração, das dores, para que esse processo seja um pouquinho mais leve. A gente se empoderando de conhecimento, a gente fica mais seguro e a gente fica mais sereno quando a gente tem alguns tropeços ao longo do processo. Então eu quero que você entenda bem esse funil. O que esse funil diz? Que a cada etapa do processo, a gente pode perder um pouco o número dos nossos óvulos e, consequentemente, o número dos nossos embriões. Um exemplo, esse exemplo que eu acabei de usar para vocês, dos 10 óvulos. Todos esses 10 folículos, quando realizarmos uma estimulação da ovulação, irão responder à minha medicação? Provavelmente não. A nossa expectativa é que essa resposta seja em torno de 80% a 90%. E claro, isso é um número, é uma estatística. Eu terei pacientes que irão responder acima da média, então eu posso ter pacientes sim, em que os 10 folículos irão crescer, e eu posso ter pacientes que irão responder abaixo da média, e que ao invés de ter 8 ou 9 folículos crescendo, que eu tenha, por exemplo, 5 folículos crescendo. Quais são os determinantes dessa resposta? O principal determinante dessa resposta, com certeza, é a idade. Mulheres com mais idade vão ter uma resposta pior. O outro determinante é o ciclo, ou seja, o lote. Às vezes, a gente vai ter um lote de óvulos, um ciclo que a gente escolheu, em que a resposta não foi tão boa. Pacientes obesas ou sobrepeso podem ter uma resposta à estimulação ovariana pior. Por isso, se esse for o seu caso, eu lhe peço encarecidamente que você preste atenção na sua alimentação, na sua dieta e que você tente otimizar a perda de peso antes de começar o processo. Mas lembre-se, a perda de peso, quando demora muito para acontecer, ela pode impactar num outro fator importante seu, que é a idade. O outro degrau desse funil é a coleta de óvulos. Na coleta de óvulos, nós introduziremos a nossa agulha em todos os folículos que cresceram, que responderam à estimulação. Só que lá dentro daquele folículo, eu espero que tenha um óvulo maduro. Porém, se esse óvulo ou não soltou com a medicação, não foi liberado pela medicação que eu faço 35 a 36 horas antes da coleta, ou se esse óvulo não tinha uma boa qualidade e acabou entrando em atresia, em morte, antes da minha coleta, eu não vou conseguir captar esse óvulo. E mais uma vez, o número de óvulos coletados no dia da coleta também vai ter uma influência da idade e da reserva ovariana da mulher. Mulheres com mais idade têm uma taxa de queda, uma taxa de perda maior nesse momento também. O outro momento em que a gente pode ter uma perda é na avaliação dos óvulos de boa qualidade. Nem todo óvulo que a gente vai retirar vai ser passível de ser utilizado. Mais uma vez, idade e reserva ovariana impactam nessa avaliação. Todo óvulo que for fertilizado vai se tornar um embrião? Também não. A gente espera que 80% a 70% dos óvulos fertilizem. E o mesmo vale para a taxa de clivagem, para virar embrião de dia 3, e a nossa maior queda, com certeza, acontece do dia 3 para o dia 5 ou 6 ou 7 de desenvolvimento, onde a taxa de perda chega a 50%. Dos embriões que chegarem em dia 5 ou dos embriões que mesmo em dia 3 forem transferidos, a gente tem uma expectativa de taxa de gravidez, impactada pela idade da mulher. E na tabela, quais são as taxas de gravidez por transferência embrionária, conforme a idade da mulher, transferindo-se embriões de 5º dia de desenvolvimento. Vocês podem perceber que mulheres com menos de 35 anos têm uma taxa de gravidez de 55% a 60%, enquanto mulheres de 40 anos, a cada transferência, terão uma taxa de gravidez de 20% a 25%. Importante trazer para vocês o que quer dizer essa taxa de gravidez de 20%, 50%, 60%. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu fizer uma fertilização in vitro em 3 mulheres de 30 anos, uma delas não vai conseguir engravidar na primeira tentativa e 2 conseguirão. Isso quer dizer 60%. Se eu fizer fertilização in vitro em 4 mulheres ou 5 mulheres de 40 anos, apenas uma irá engravidar na primeira tentativa. As outras 3 ou 4 terão que fazer um novo tratamento. Isso quer dizer porcentagem de gravidez. E é importante a gente estar atento, ou melhor, é importante a gente estar
entendendo tudo isso que eu tô falando para vocês, para que vocês compreendam que se talvez vocês forem essa paciente que não engravidar, isso não quer dizer que algo aconteceu errado. Isso está atrelado simplesmente à qualidade embrionária, que diz respeito à qualidade do óvulo e do espermatozoide, mas sim, principalmente a qualidade do óvulo. Não engravidar numa fertilização in vitro, especialmente mulheres com mais de 35 anos de idade, talvez não queira dizer nada além da gente ter escolhido um embrião que não teve o potencial de se tornar um bebê. E muitas vezes a gente vai simplesmente tentar de novo, obviamente, depois de uma discussão com o casal.